Direto da capital colombiana, Bogotá, as urnas fecharam e definiram o segundo turno da disputa presidencial. E contradizendo as pesquisas eleitorais, o advogado e empresário Abelardo de la Espriella terminou o primeiro turno com mais votos. É a nossa correspondente Luciana Tadeu, que está acompanhando tudo minuto a minuto das apurações e vem nos trazer as últimas informações daí da Colômbia. Muito boa noite, bem-vinda, Luciana. Oi, Yuri, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Como você mencionou, uma surpresa, já que as pesquisas eleitorais estavam posicionando Iván Cepeda à frente nas intenções de voto, à frente de Abelardo de la Espriella, mas não foi isso o que mostraram as urnas. Os eleitores colombianos foram 43,73% dos votos em Abelardo de la Espriella, o candidato da ultradireita. Isso a gente está falando com 99,62% dos votos apurados, então 43,73% para Abelardo de la Espriella e 40,91% para Iván Cepeda, o candidato da esquerda, apoiado pelo atual presidente Gustavo Petro, e os dois, então, vão competir no segundo turno. A disputa está, então, entre ultradireita e esquerda. Ambos têm propostas muito diferentes. Por exemplo, quando a gente fala da questão de segurança, que é uma das principais preocupações dos colombianos, Iván Cepeda tem a proposta de dialogar com a guerrilha, os grupos dissidentes que não entraram no acordo de paz, para que haja um abandono das armas. Claro que não uma negociação eterna, mas propõe um diálogo para tentar chegar a algum tipo de acordo. E Abelardo de la Espriella o que diz é: não tem que dialogar. De fato, se eu chegar ao poder, a prioridade da polícia e dos militares vai ser ou capturar ou matar os líderes desses grupos armados irregulares. Então, uma política de tolerância zero com o crime, com esses grupos armados irregulares. De fato, Abelardo de la Espriella é frequentemente comparado com Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Ele defende a construção de prisões de segurança máxima, também a pena de morte para assassinos e estupradores de crianças. Realmente uma política de mão dura em relação ao crime. Já Iván Cepeda, o que defende é o diálogo e também a continuidade das políticas de Gustavo Petro, que também tem essa política de manter um canal de diálogo para tentar chegar ao que chama de um acordo de paz total. E, Yuri, em relação à economia, Iván Cepeda também defende a continuidade de políticas do atual governo, que é um governo de esquerda, quando Abelardo de la Espriella o que defende é um forte corte de gastos públicos. Então, realmente é uma redução do aparato público, eliminação de ministérios que afirma que não funcionam. Aí uma política que já pode ser comparada, por exemplo, à de Javier Milei, da Argentina, com muitos cortes no que são considerados os gastos públicos, Yuri. Luciana, segue com a gente porque, enfim, a gente mencionou essas questões que divergem os dois candidatos, as muitas diferenças entre eles, mas há uma questão em comum ali que é inegável na Colômbia, que é justamente a questão da segurança. O país precisou de um esquema especial para as eleições, mais de 400 mil agentes em todo o território nacional e, além disso, a Procuradoria-Geral da República Colombiana informou que recebeu denúncias. Apesar disso, os observadores eleitorais avaliam que o dia foi positivo, a despeito dos riscos, dessa necessidade de esquema. Você trouxe a informação ontem, mais de 400, se eu não me engano, municípios precisando de algum tipo, com algum tipo de risco e precisando de alguma atenção especial. A despeito de tudo isso, a avaliação dos observadores é de que o dia foi positivo, é isso? Exatamente, Yuri. Só retomando o que você falou da questão, que eles têm em comum em relação à segurança, é importante lembrar que ambos foram alvos de ameaça durante essa campanha eleitoral. A candidata a vice de Iván Cepeda chegou a ser sequestrada por algumas horas. Abelardo de la Espriella teve 2 integrantes da sua equipe assassinados durante a campanha. A questão da segurança é realmente uma grande preocupação dos candidatos. Eles participaram de comícios
indícios em que os seus seguranças abriam escudos balísticos ao redor deles para evitar qualquer tipo de atentado. Abelardo de la Espriella, inclusive, aparecia com um colete à prova de balas, apareceu para discursar diante da multidão com um vidro blindado para evitar qualquer tipo de ataques. Então, realmente, uma preocupação. E o que diz a missão de observação eleitoral é que houve alterações de ordem pública durante o dia de hoje no departamento, no estado, de Nariño. Houve relatos de cidadãos que denunciaram controle da mobilidade, ou seja, controle na tentativa deles de se transportar por grupos armados ilegais. Mas que, apesar disso, houve o processo eleitoral foi positivo. Isso porque essa própria missão de observação eleitoral falava em mais de 300 municípios com risco médio, alto ou extremo de violência durante esse processo eleitoral, e não foi o que a gente viveu no dia de hoje. Nenhum tipo de ataque a centro de votação ou de atentado a nenhum candidato. Houve um forte esquema de segurança para entrar aqui no maior centro eleitoral do país, que onde eu estou. Houve revista dos eleitores, os eleitores tinham que provar que a mesa de votação deles era aqui para conseguir entrar. A gente via helicópteros sobrevoando a região. Foram 408 mil policiais e militares mobilizados pelo país para garantir a segurança desse processo eleitoral, mas o que houve foram casos pontuais, denúncias aí, por exemplo, de grupos armados ameaçando eleitores, que vão ser investigados, mas que não passou a maiores consequências no dia de hoje, Yuri. Luciana Tadeu, muito obrigado. Um bom trabalho para você nessa cobertura ao vivo, direto de Bogotá.